Olá pessoal, boa noite. Quero agradecer a presença de todos e de todas. Esse é um momento muito importante para a nossa instituição. É um momento que a gente vai planejar os próximos 5 anos, o futuro do IFPA. Então é importante a participação de todos. Eu vou chamar aqui o Flávio para dar uma palavra e iniciar as atividades da audiência. Boa noite a todos e a todas. Estou muito feliz hoje de ver vocês aqui, que mostra que vocês são comprometidos com o futuro do IF, né, com planejamento para os próximos 4 anos. E eu gostaria de chamar aqui o professor Rafael, diretor de ensino do Campus Paragominas, e professor Ebson, coordenador geral do Campus Paragominas. Bom, pessoal, eu me chamo Bruno, não me apresentei, mas sou servidor aqui do Campus Paragominas, estou aqui desde o ano de 2014. Estou atualmente na coordenação de planejamento e sou presidente da comissão local do PDI. Eu vou passar aqui para vocês algumas informações gerais sobre como vai ser a dinâmica dessa audiência. A gente vai traçar linhas gerais do que é o PDI, quais foram as etapas realizadas, né, desse planejamento. Vamos falar sobre os estudos preliminares, relatos circunstanciados, resultado da consulta pública que foi realizada, a proposta de oferta de cursos e vamos abrir posteriormente para a sugestão dos participantes, no caso de vocês. Vale ressaltar que as sugestões apresentadas e referendadas pelos participantes não implicará necessariamente na alteração na lista dos cursos. A gente vai consultar os participantes e posteriormente vamos fazer um estudo de viabilidade, se é possível fazer essas modificações ou não. Também relacionado ao tempo de fala, ela vai acontecer via inscrição, então vocês vão procurar a Brena, que ela vai estar aqui e vai falar com vocês, vai receber as perguntas, pode ser por escrito, né, vocês podem anotar, eu vou ler posteriormente, ou vocês podem solicitar a fala. Sendo que se for solicitar a fala, vai ter 3 minutos para fazer a pergunta. Tá? Aí o período para receber as perguntas é até o final da apresentação do plano de oferta de cursos, e eu vou avisar para vocês quando finalizar esse período. E Guilherme não está funcionando nada. Espaço até demais. Tá. Com relação à escolha dos cursos, a gente vai apresentar para vocês os cursos que foram verificados a partir da consulta pública online. Não sei se todos tiveram a oportunidade de participar. E desses, a gente tem os técnicos integrados ao ensino médio. Vamos escolher um curso dentre os que vão ser apresentados, um curso técnico subsequente e 2 cursos de graduação. Esses vocês vão poder escolher. Com relação à oferta dos cursos de pós-graduação, estricto sensu, né, especialização, e cursos de formação inicial continuada, cursos FICs, a gente vai apresentar, do primeiro, 3 cursos, e do segundo, que são os cursos FICs, 4 cursos. Desses vocês vão aprovar a oferta. A gente vai apresentar quais são e vocês vão dizer se vocês aprovam a oferta desse curso ou não. Contextualizando um pouco sobre o que é o PDI, né? É o Plano de Desenvolvimento Institucional. Esse é o nosso planejamento que
que vai guiar as ações do IFPA. Então, a partir dele, a gente tem a definição dos cursos que vão ser ofertados, do crescimento do quadro de servidores. Então, tudo que envolve essa parte do planejamento e das ações que o IFPA vai realizar é definido no PDI. Então, por isso que é um planejamento que é feito envolvendo toda a comunidade, servidores, alunos, comunidade externa, para participar desse momento. Então, a vigência do PDI é pelo período de 2024 até 2028. Então, nesses 5 anos, né, vai ser a vigência desse planejamento que a gente está elaborando. Ele não é um planejamento engessado. Então, a gente está planejando hoje, mas no futuro pode ser que a gente faça modificações. Isso é viável, isso é possível, isso vai ser feito. Tendo em vista, né, as mudanças que ocorrem no ambiente. Então, a gente vai fazer essas adaptações anuais. Então, por exemplo, um curso vai ser ofertado esse ano e daqui a 2 anos possa ser que esse curso não seja mais necessário. Ou então apareça outras demandas para outros cursos. E aí a gente pode acrescentar esses cursos no futuro dentro das possibilidades. Vou falar aqui um pouco para vocês como que está as etapas dessa elaboração, né? Começou ano passado, a gente foi montada as comissões em todos os campi do IFPA, os 18 campi. O primeiro contato que a gente teve com a comunidade foi a partir das oficinas realizadas no período de 25/9 e 26/9 de 2023. A gente fez uma análise de ambiente, fizemos uma consulta pública online, né, no período de 16/2 a 1/3 de 2024. Os estudos preliminares, que ocorreram também nesse período, né, só que do dia 8/2 a dia 14/3. Hoje nós estamos nesse período de audiência pública para ouvir a comunidade. A partir disso a gente vai fazer a consolidação desses estudos e também vai ter uma nova consulta pública realizada no período de 22/4 a 22/5. Essa consulta vai ser para o PDI já consolidado de todos os campi e vai ter abrangência em todo o território do estado do Pará. E a partir dessa consulta, né, se a comunidade aceitar o novo PDI, ele vai ser submetido à aprovação pelo CONSUP, né, que é o Conselho Superior, até o dia 28/6. Então vão ser essas as etapas da elaboração do PDI. É um planejamento bem complexo, envolve muitas pessoas e a gente está tentando realizar tudo da melhor forma possível para ouvir a comunidade e trazer um planejamento que nos represente, acima de tudo. A partir de agora, o Rafael vai fazer uma explicação para vocês sobre os cursos existentes, né, onde ele vai abordar um pouquinho dos relatos circunstanciados que foram realizados pelos colegiados e os NDEs dos cursos. Bom, pessoal, boa noite. Antes da gente prosseguir com as avaliações dos novos cursos, a gente tem que fazer uma avaliação dos cursos já existentes. Nós temos 6 cursos existentes, tá? São esses: técnico em administração, integrado ao ensino médio; técnico em meio ambiente, integrado ao ensino médio; técnico em informática, integrado ao ensino médio; subsequente em redes. Temos também 2 cursos superiores, que é o curso de matemática e o tecnologia e análise de desenvolvimento de sistemas. O que foi feito? Os professores do curso, eles sentaram, reuniram o colegiado ou NDE do curso e propuseram aí algumas ideias para a continuidade ou não do curso. Eles verificaram se o curso está sendo viável para o campus e para a comunidade ou não. E nós tivemos esses dados colocados nos relatos circunstanciados. Ou seja, os professores reuniram para poder verificar se a gente vai continuar a ofertar essas novas vagas para esses cursos já existentes. Resumindo o que foi feito, todos esses 6 cursos, eles tiveram a aprovação da continuidade para ofertas de novas vagas para esse PDI do 2024 a 2028. Pode passar, por favor. Aí aqui, nós fizemos também aqui um questionário para verificar aí se a comunidade estava gostando dos nossos cursos, né? Aqui nós tivemos, pela legenda,
indiferente, azul, satisfeito e insatisfeito, né? Vocês podem verificar que os satisfeitos com esses cursos foram os maiores. Todos esses dados aqui, os alunos colocaram que estavam satisfeitos ou muito satisfeitos com os cursos. Alguns colocaram indiferente e também tivemos alguns alunos aqui falando que não estavam gostando dos cursos. Mas esses alunos que não estão gostando do curso são bem pequenos relativos em relação à quantidade de alunos que gostam do curso, né, que estão satisfeitos com esses cursos. Pode passar. Bom, então, nesses relatos circunstanciados, resumindo o que aconteceu. Todos esses 6 cursos, os 3 técnicos integrados ao meio ambiente, subsequente rede e as nossas 2 graduações, o MNDE ou o colegiado, eles aprovaram para manter esses cursos, tá? Significa que a gente vai manter esses cursos para os próximos 4 anos de vigência do PDI, tá? Aí aqui são todos os cursos que nós temos, esses 6 cursos, e a aprovação ali do parecer do colegiado e do DMDE, ou seja, nós vamos manter esses 6 cursos que nós estamos ofertando as vagas anualmente. Para esse PDI de 2024 a 2028, nós não vamos retirar nenhum curso. Certo. Dado essa introdução um pouco sobre os cursos já ofertados, agora o Ebson vai receber a fala e falar sobre os cursos novos a serem ofertados. Obrigado, Bruno. Boa noite a todos. Então, a gente ficou aqui de mostrar um pouquinho como é que está essa perspectiva dos novos cursos, né, para o campus Paragominas. Como o Bruno já comentou, né, então as pessoas, né, de forma geral, tanto de Paragominas como da região, tiveram tempo para poder fazer essas análises, escolhas de quais cursos, né, seriam aí, na opinião deles, né, os principais que o campus IFPA poderia, que o campus Paragominas IFPA poderia ofertar. Então, no primeiro ponto que a gente traz são os cursos integrados, né? É importante também reforçar essa questão dos novos cursos, porque até o momento nós temos uma limitação de prédio, né? Então, assim, atualmente a gente vem ofertando sempre 6 cursos integrados todos os anos. Então, pela nossa estrutura atual, a gente não vai poder ofertar mais que isso. Então, o que eu quero deixar claro é o seguinte, é que o que a gente pode fazer é substituir algumas demandas ou alguns cursos. Em que sentido? Por exemplo, a gente oferta duas turmas, por exemplo, de meio ambiente. Então, a gente vai ter que ofertar uma de meio ambiente, por exemplo, e uma de um desses cursos. Ou seja, a gente não vai conseguir ofertar mais que 6 cursos integrados. Tudo bem? Então, assim, é só para a gente pensar um pouco na nossa estrutura, na nossa limitação. Então, a gente não vai somar mais cursos. A gente vai tentar ajustar ali a nossa estrutura, né, dentro dessa limitação que a gente tem de oferta, que são 6 turmas. Então, só para a gente ter uma noção, por exemplo, se a gente ofertar 6 turmas todos os anos, que ano que vem é essa perspectiva de repente, então nós vamos atingir 18 turmas de ensino médio, né? Eu estou falando de ensino médio porque a gente vai falar um pouquinho sobre os cursos integrados. Então, essas 18 turmas, elas equivalem a 9 salas de manhã e 9 salas à tarde, né, com turmas de ensino médio. Então, nós temos 12 salas. Então, a gente tem uma limitação também. Mas e aí, não tem mais 3 salas? Tem, mas a gente precisa oferecer, por exemplo, sala de atendimento ao aluno. Então, tem algumas outras questões que a gente precisa respeitar dentro do nosso espaço. Então, a nossa oferta de 6 turmas anuais, então, ela não é que vai ser para 7 ou para 8. A ideia é que mantenha as 6 e a gente pensar, de repente, de que forma a gente pode adicionar outros cursos nessas ofertas, tá? Então, como vocês observam, né, não sei se vocês conseguem chegar bem aí, mas, por exemplo, alguns cursos que tiveram muitos votos integrados. Agricultura, agropecuária, mineração, segurança do trabalho. Outros aqui, por exemplo, alguns entre os maiores aqui, eletromecânica, tem alguns de biomecânica, zootecnia, ou seja, tem vários. Mas só pode. Aí, entre várias opções, né, que tem aí, que os candidatos, né, os respondentes colocaram, além daqueles que foram pré-estabelecidos, porque lá no questionário já havia alguns cursos pré-estabelecidos.
mas a gente teve uma opçãozinha lá para outros, né? Então, em outros, foram aparecendo outras opções, né, de curso, enfermagem, contabilidade, mineração, apesar de que eu acho que mineração já devia estar, né, lá dentro dos cursos previamente estabelecidos, né? Mas pode passar aí. Então, assim, a gente tentou selecionar os 3 com maiores votações ali dentro, né? Então, dos 3 com maiores votações, dos integrados, tá, pessoal? A gente tem lá agricultura, nós temos segurança do trabalho e nós temos mineração. Então, foi feito um estudo de viabilidade voltado para esses 3 cursos. Lembrando, né, a ideia foi conhecer qual seria a demanda da população em relação a esses cursos integrados. Então, dentre aqueles vários que estavam lá já estabelecidos, então, esses 3 se destacaram em relação aos cursos integrados, tá bom? Aí o que acontece? Dentro desses 3 cursos, beleza, a população escolheu esses 3 cursos. Tá. Agora, o que cabe ao FPA Campus Paragominas? Fazer uma análise. É possível ofertar ou não é possível ofertar esses cursos? Tá? Então, a partir daí, foi feito um estudo de viabilidade. Tá bom? Então, por exemplo, aí, dentro da comissão do PDI, né, alguns servidores ficaram responsáveis por fazer essa análise. Então, por exemplo, agricultura. Então, seria a criação, a gente precisaria de um novo laboratório, pelo menos. Tá bom? Necessidade de 3 professores, isso dentro da perspectiva do integrado. Equipamentos para a realização do curso, né? Já que a gente precisaria, por exemplo, dentro desse laboratório, de alguns equipamentos para fazer análise de algumas coisas ali relacionadas ao curso, tá bom? Segurança do trabalho, também precisaria de um laboratório ou de reestruturar algum que já tem. No campus, em relação ao número de professores, como é ensino médio, então a gente já tem um professor, né, da área. Então aqui foi sugerido mais um professor que tenha essa especialização em segurança do trabalho. Equipamentos também, quando a gente coloca aqui equipamentos, né, a gente não especificou porque são da área, né? Então, por exemplo, segurança do trabalho, então precisa de alguns equipamentos lá de proteção individual, precisa de algumas máscaras, então assim, são coisas que precisam para que o curso funcione. Então, só coloquei aqui como equipamentos para a realização do curso, aqueles equipamentos específicos mesmo, para que os alunos consigam entender como funciona a área. Mineração, né? Aqui a sugestão para mineração seria a criação de 4 laboratórios. Nesse caso, né, teriam 3 professores da área e seriam precisos mais 6 laboratórios, certo? Ou 6 laboratórios, mais 6 professores da área. E aí também equipamentos para a realização do curso. Então, só para a gente entender um pouquinho, tem alguns cursos que precisam um pouco mais de infraestrutura do que outros, tá bom? Então, tanto mineração como segurança do trabalho e agricultura, eles precisam de alguma infraestrutura. Às vezes a gente pode aproveitar o que nós já temos, mas às vezes a gente precisa de um pouco mais, né? Ou seja, tem cursos que vão exigir um pouco mais do campus. Então, de repente, para esse momento, não será possível nessa oferta. Mas em algum momento do PD ele pode ser ofertado. E aí, nesse sentido, né, e aproveitando um pouco, né, a questão da própria região que a gente se encontra, então, de repente, né, um curso dentro de agricultura, por exemplo, seria uma ideia também interessante, já dentro da região que a gente tem de Paragominas, pela força que tem no agronegócio, né? Então, avançando aqui para o subsequente. Aí, pessoal, no subsequente, os cursos, eles apareceram de forma semelhante. Então, assim, o que a gente pode pensar, né? Ou, de repente, a ideia ali da oferta, para quem respondeu, de repente, se ele conseguiu identificar a diferença, né, entre integrado e subsequente. Mas, assim, os cursos foram basicamente os mesmos que apareceram lá. Tá? Entre os 3 primeiros, basicamente os mesmos, não foram os mesmos, né? Pode avançar. Aqui também são alguns cursos que apareceram, que o pessoal, olha, procurou na lista, de repente não achou e sugeriu. Então, recursos humanos, tecnologia em rede celular, tecnologia em gestão hospitalar. Então, lembrando, né, que tem um catálogo, né, nacional de cursos técnicos, então se baseou por lá a nossa pesquisa, então de repente pode ser que algum desses cursos nem estejam lá nesse catálogo, como por exemplo rede de celular, eu não sei se tem dentro do catálogo, eu não lembro. Então, só para a gente reforçar isso, que aqui ficou livre para que cada
participante da pesquisa ele fizesse essa colocação de algum curso nesse sentido. E aí, no final, a gente vai ter os 3 cursos, né, que foram os mais votados também. Então, dos 3 cursos que foram mais votados, eles se igualam também ao do integrado, tá bom? Que é agricultura, segurança do trabalho e mineração, tá? Então, desses 3 cursos, agricultura, segurança do trabalho e mineração, como são os mesmos cursos, a gente vai precisar da mesma demanda, tá bom? Então, ou seja, o estudo de viabilidade também é o mesmo, né? Porque justamente, como foram os mesmos cursos, então o integrado subsequente só muda a forma de oferta aí nesse sentido. Mas, na verdade, a infraestrutura é a mesma. E aí, dentro desses 3 cursos, como nós vimos anteriormente, para o integrado, né, seria interessante, de repente, a ideia da agricultura para atender um pouco dessa demanda social. Já no subsequente, por ser um curso mais rápido, 1 ano e meio, então a gente, discutindo aí, a gente pensou muito no sentido, por exemplo, da segurança do trabalho, que é uma área interessante, e que até na última reunião, né, que a gente estava lá com o pessoal da Proem, né, são dos cursos mais concorridos do IFPA, né, do Pará, no IFPA como um todo, né. Então, na verdade, dentre os 3 cursos que estão aqui, a gente vem analisando essa questão da viabilidade, né, então a gente se pensou muito nesse sentido, de repente, por que não, né, uma segurança do trabalho como técnico, como oferta subsequente, né. Claro que a gente só está dando a nossa opinião enquanto análise de viabilidade, mas aí depois, em algum momento, a gente vai refletir um pouco mais sobre isso. Então, só para a gente reforçar, integrado e subsequente, basicamente foram as mesmas áreas, tá bom, de seleção. Tudo bem? E aí a gente avança um pouquinho sobre os superiores, né, os cursos de graduação. Então, nos cursos de graduação, nós tivemos várias demandas aqui. Dentre as maiores, né, só para a gente analisar ali, ó, por exemplo, bacharelado em administração. Nós tivemos também algumas demandas de agronomia, algumas demandas, por exemplo, de engenharia agrícola, engenharia civil e também licenciatura em pedagogia, engenharia elétrica. Então, teve algumas demandas nesse sentido, tá bom? Dentre essas demandas aqui, teve algumas outras também que apareceram, né? Por exemplo, direito, medicina, licenciatura em ciências sociais, contabilidade, entre outras, né? Psicologia. Mas, assim, de novo, né? Existem esses aqui, pessoal, naquele espaço outros, né? Foi colocado. Então, outros, o pessoal foi lá e colocou essas opções aí, tá bom? Mas dentro do que foi feito lá, então, o que coube a comissão de repente? Tá, eles colocaram essas graduações, são várias. Então, dentre esses cursos, quais aqueles que a gente tem uma chance ou uma possibilidade de ofertar esse curso, né? Lembrando, como eu disse, às vezes a população, né, ou aquela demanda, né, ou a população em si, eles querem um curso, mas a gente tem que verificar se é possível a gente ofertar, devido às vezes um curso ele ser muito caro. Então, vamos supor, medicina, como colocaram ali. Então, seria interessante? Seria, né? Mas a gente não tem recurso para isso, porque é um curso muito caro e também depende até, tem que ter algumas redes, né, de assistência na cidade, por exemplo, para que esse curso ele seja implantado na cidade. Então, tem que ter toda uma parceria muito grande para que isso funcione. Então, fica muito além ainda do que a gente pode ofertar. Então, dentre essas opções, então, foram escolhidos novamente 3, né? Administração, o bacharelado em administração, com mais opções nesse sentido, com mais votos, né? Engenharia agrícola, também foi uma grande pedida, e a licenciatura em pedagogia, tá? Se vocês observarem, né, teve alguns cursos, né, que foram citados na lista anterior, e desses cursos a gente analisou aqueles que de repente poderiam ser aplicados, poderiam ser de repente executados, poderiam. Em que sentido de poderiam? A gente pegou a maioria ali, os cursos que tinham mais votos, e a partir dali a gente fez o estudo de viabilidade como fez com os outros anteriores, tá? Então, aí com o estudo de viabilidade, então, por exemplo, administração. A administração
Em relação ao laboratório, então, inicialmente, a administração poderia usar os laboratórios que nós já temos, né, como laboratório de informática. Professores da área, nesse momento, não existe a necessidade ainda de professores na área, ou seja, de um acréscimo dessa quantidade de professores, neste momento. Engenharia agrícola. Então, engenharia agrícola, no caso, precisaria em média de 8 laboratórios, né? Então, desses 8 laboratórios, ou de repente realizar parceria com outras empresas, né? Então, na verdade, engenharia agrícola precisaria de muitos laboratórios, que é o que nós não temos, né, no campus. Professores da área, nós não temos nenhum agrônomo ou próprio engenheiro agrícola, então dessa área nós não temos professores. Tá? Então, mas a gente precisaria em média de 5 professores para começar, tá? Além dos equipamentos para a realização do curso, por exemplo. Licenciatura em pedagogia, precisaria de um laboratório, ou na verdade o que já tem, né? Também poderia ser aproveitado os laboratórios que já tem de repente. Professores pedagogos no campus, temos 4 e de repente mais um professor conseguiria suprir essa necessidade por enquanto. Tá? Então teríamos 4 professores, mais um professor de pedagogia nesse momento. Qual foi a análise preliminar que foi feita, né? A análise preliminar foi feita o seguinte, que a gente conseguiria inicialmente pensar nesses 2 cursos de administração e licenciatura em pedagogia, pelo que é mais fácil, né? Ou seja, aproveitar mais o que a gente já tem. Tá? Então, nesse primeiro momento. Mas a engenharia agrícola seria também interessante na perspectiva do curso integrado, que a gente pensou lá no início em agricultura. Então, ou seja, verticalizar esse curso. Então, sair da agricultura para depois esse aluno ingressar, por exemplo, numa engenharia agrícola. Por exemplo. Tá? Mas esse curso ele precisa ser pensado com mais calma pela quantidade de laboratórios, né, ou de repente dessas parcerias que precisariam ser feitas para que o curso ele seja ofertado com qualidade. Tá? Então, sobre a graduação, né, as sugestões iniciais tendem a ir para a administração e tendem a ir para a licenciatura em pedagogia nesse momento. Tá bom? Só para a gente entender um pouco. Lembrando que o que a gente está supondo aqui imaginando o que nós temos. Mas aí isso depois vai ser discutido mais à frente para que a gente possa refletir um pouco mais sobre isso. Tá? Isso, tá. Outro ponto também foi os cursos de pós-graduação. Esses cursos de pós-graduação também, lato sensu, né? Também é baseado no que a gente pode ofertar com a quantidade de professores que nós temos. Lembrando, como o Bruno disse, que os cursos eles são atualizados, o PDI ele pode ser atualizado anualmente. Então, nesse primeiro momento, seria nesse sentido algumas ofertas. Mas isso não quer dizer que elas estão ali fixas, né? Ou seja, elas podem ser ofertadas ou podem ser substituídas, né? por outra proposta. Então, nesse momento aí, tecnologias educacionais, que é até um curso que já foi montado sobre o PPC aqui no campus, e que a gente só está precisando de uns detalhes burocráticos, né, processuais para sua oferta. Gestão pública é um curso que já vem com uma intenção de ser ofertado há muito tempo, mas que ainda não foi colocado em prática, né? Mas é um curso que já vem sendo conversado com os professores da área há muito tempo e que de repente seria uma oportunidade para colocar isso em prática. Lembrando que a gente que colocou gestão pública, tecnologias educacionais são todos os professores basicamente, eles podem participar. Então por isso que a gente não colocou essa necessidade de professor extra no momento, tá? Assim como gestão pública, que a gente não colocou nesse momento, mas assim, se a gente for pensar depois no curso superior de administração, numa gestão pública, aí pode ser que seja necessário um acréscimo com a ideia de que seja ofertadas essas 2 turmas aí, né? A outra, que é da pós-graduação, que foi colocada em cibersegurança, que era uma sugestão da área de informática. Também nesse sentido, a gente tem professores de informática, tem os laboratórios, então nesse primeiro momento não teria necessidade de acréscimo com a quantidade de professores efetivos que nós temos. Nós estamos considerando professores efetivos, né, do campus, né? Então, nesse momento não seria necessário. E por fim, né, a gente tem os FIC, né? Então, os cursos FIC,
Aqui são, como eu disse também, eles não estão amarrados. Lembrando que o curso FIC, né, aquele curso é formação, né, curso de formação inicial continuada. É um curso mais rápido, de 3, 4 meses. Então, é um curso ali que qualquer professor, né, ele pode ofertar esse curso. É um curso de 160 horas, né, que é dentro dessa ideia dos cursos FIC. Então, matemática para pedagogos é a primeira opção. Aí, por exemplo, laboratórios, né, pode ser os que já tem. Como precisa também de professores pedagogos, com aquela oferta, com aquele pedido de um professor lá para a licenciatura de pedagogia, então ele pode ser contemplado também tranquilamente. Outra opção, educação, formação docente de escolaridade, lembrando que são cursos de formação inicial, continuada, FIC, né? Que é até 160 horas, como eu disse, 3, 4 meses é o período de execução dele. Aí também pela quantidade de professores, a gente achou inicialmente que não precisaria, né? De mais professores. Educação financeira, né? Que veio lá da administração. Então, nesse momento, não possui necessidade. Lembrando, como eu disse, né? A gente já vê 3 cursos aqui de administração, então dependendo da necessidade de professores, isso pode ser verificado. E logística também, que é lá da administração também nesse sentido. Então, são cursos afins ali, né? Educação financeira, professor também, ou o de matemática também pode contribuir, mas a logística também ali dentro da administração, tá? Lembrando, né, que essas conclusões ali, elas são feitas, né, de acordo com uma possível oferta ou não desses cursos. Então, a gente analisa se precisa ou não, mas claro que na medida que alguns cursos forem sendo ofertados, a gente precisa realmente rever essa questão de professor, de carga horária, para que eles sejam ofertados durante esse processo. Lembrando, como o Bruno já falou novamente, eu reforço, é a questão, por exemplo, desse período, né, de oferta. Então, de 2024 a 2028, onde alguns desses cursos eles podem ser substituídos, né, eles podem ser ofertados ou não. Aí vai depender de acordo com o que a gente tiver naquele momento de professores, né, para ofertar esses cursos, tá? Então, acho que é nesse momento, né, que encerra essas apresentações e depois a gente vai ter esse momento para falar de forma. Certo, basicamente é isso. Esses são os cursos, né? São muitos cursos. É um grande desafio para a instituição poder ofertar uma quantidade de cursos desses, mas tem que ser desafiador, né? Senão não faz sentido para a gente. Agora o Flávio vai dar continuidade à apresentação e vai falar um pouco sobre um estudo de viabilidade que nós fizemos para a oferta de cursos na CAIP. Boa tarde a todos, aos novos participantes que entraram agora na nossa audiência pública do PDI. E eu agora queria fazer uma conversa com vocês sobre um tema bastante sensível, que é o estudo da viabilidade ou inviabilidade da oferta de cursos na CAIP, né? E eu estou falando como diretor-geral substituto e como diretor do Departamento de Administração. E pelo Departamento de Administração, vou falar de um tema sensível, que é o tema orçamento, né? Eu sempre falo uma coisa, quando eu estou falando de orçamento. As nossas necessidades, elas são ilimitadas, mas os recursos, eles são escassos. Então, nós temos que aprender a compatibilizar essas necessidades aos recursos que nós temos. Então, eu vou tratar aqui de um tema acerca das despesas que são realizadas pelo campus para proporcionar o curso na CAIP. Então, e aí a gente vai conversar todos juntos aí e verificar se é viável ou inviável a manutenção do curso na CAIP. Certo? Aqui eu gostaria de iniciar falando sobre transporte, porque o principal gargalo para proporcionar o curso na CAIP é o transporte dos professores para a CAIP. Então, é onde sai mais caro. E o campus ele só possui um carro capaz de chegar lá.
que é uma L200 2015. Um carro já antigo, já bem desgastado, e só ele que consegue chegar lá da nossa frota. E eu fiz um levantamento dos gastos que nós tivemos com esse carro em 2023. Em 2023, do gasto de combustível da L200 foi de R$ 13.467,58. Foi gasto de combustível. Desse, 66% foi para a CAIP. Ou seja, o nosso único carro capaz de pegar a estrada, a CAIP levou cerca de 2/3 do orçamento destinado para combustível para L200, né? E a despesa de manutenção dos R$ 28.637 que foi gasto com manutenção da L200, 66%, ou seja, R$ 18.900 foi gasto com manutenção do carro para ir para a CAIP. Esses dados ainda estão até um pouco, digamos assim, benevolentes em relação ao gasto, porque o gasto com estrada de chão é um gasto muito maior do que com estrada de asfalto. Então, eu digo que cerca de pelo menos 25 dos 28 mil de manutenção com o L200 teriam sido gasto com CAIP. Aí, aqui a gente tem uma consolidação dos gastos de combustível e de manutenção. Foi gasto R$ 42.105 de combustível e de materiais e serviços para L200 e 66% dos gastos, ou seja, R$ 27.855.000 foi gasto com CAIP. Aí eu fiz uma consolidação de todos os outros gastos extras que são realizados com CAIP. Combustível, manutenção, serviços, motorista, limpeza, impressão, água, gás, material de expediente. Tudo isso, cerca de R$ 160 mil é gasto todos os anos com CAIP. E eu acho que todo esse valor, e nós não conseguimos proporcionar à CAIP toda a qualidade e necessidades que eles precisam, como de laboratórios, ginásio, biblioteca. E fazendo uma comparação com os gastos fixos que são realizados no campo previstos para 2024, nós prevemos cerca de R$ 1.501.000 de despesas fixas, com vigilância, apoio administrativo, energia, repografia e limpeza. Isso não está incluso também a manutenção de ar-condicionado, que ela é variável, manutenção de carro, de combustível e outras despesas variáveis, que levam cerca de R$ 600 mil. Cerca de 11% dessa despesa ela é levada para a CAIP. E eu queria proporcionar uma discussão sobre... Lá na CAIP nós temos 66 alunos. Eu vejo que essa quantidade de recursos ela não proporciona uma educação que a comunidade CAIP merecia muito mais, com laboratórios, com bibliotecas e precisaríamos ou menos o triplo ou quádruplo de recursos financeiros para que a gente pudesse proporcionar todas as necessidades que a comunidade merece.
Então, eu gostaria de discutir com vocês sobre a viabilidade desse curso e verificar se podemos ou não oferecer novamente, né, um curso na CAIP para o ano que vem. O curso desse ano ele vai ser implantado, a gente já está em processo de PSE para a gente ofertar o curso de ensino médio lá, mas para o futuro, para os próximos 2025 para frente, a gente precisa repensar essa oferta, porque isso pode prejudicar o andamento das atividades aqui no campus e também não ofertar a educação que a própria comunidade necessita lá para finalizar com um curso de qualidade. E é isso. E, por último, eu gostaria de parabenizar o Bruno, que é o nosso coordenador de planejamento, que coordenou esse PDI com muita maestria, com muita dedicação. Parabenizar também a comissão do PDI, que todos trabalharam com muito afinco e dedicação. E é isso. Gostaria de dar a palavra para o Bruno para ele finalizar. Certo. Agora, a partir dessas apresentações que foram feitas, né, chegou o momento da gente perguntar para vocês a opinião, né, de cada um. A gente vai iniciar a parte das votações e o Rafael vai conduzir esse processo para a escolha, né, dos novos cursos. Tá? Vai funcionar da seguinte forma. O Rafael vai perguntar para vocês se vocês aprovam ou não aprovam, né, a oferta de determinado curso. Nessa parte aqui dos cursos técnico integrado e graduação e subsequente, a gente vai fazer a escolha. Ele vai perguntar, por exemplo, curso integrado. Aí ele vai perguntar qual vocês votam? Técnico em agricultura, mineração ou técnico em segurança do trabalho? Aí vocês vão votando de acordo com o interesse de cada um. Tá? Bom, pessoal, vamos iniciar aqui a votação. Vamos iniciar aqui com a escolha de um curso técnico integrado. Nós temos 3 aqui e a nossa opção é de escolhermos apenas um. Técnico em agricultura. Quem escolhe técnico em agricultura para um curso integrado? Pode levantar a mão. Agricultura. Só um momento, deixa a mão de vocês dessa forma. Bom, 27 pessoas escolheram o curso técnico integrado ao ensino médio de agricultura. Tá? Agora vamos partir para a escolha do novo curso técnico subsequente, que são as mesmas opções: agricultura, mineração e segurança do trabalho. Lembrando que o curso técnico subsequente ele é geralmente ofertado em 1 ano e 6 meses. Né? Sim, retornando, né? Nós tivemos aí 27 pessoas votaram em agricultura. Agora nós vamos passar para os outros cursos. Quem quer mineração? Curso técnico integrado em mineração. Lembrando que só pode votar uma vez, tá? Então, nós temos 5 votos no curso técnico integrado em mineração. E agora o último, segurança do trabalho. Quem vota em segurança do trabalho?
como curso técnico integrado, tá? Lembrando que tem a opção de curso subsequente depois. Mantenha a mão de vocês levantados, tá? Para a segurança do trabalho. Então, 13 votos para curso técnico integrado e segurança do trabalho. Certo, então a gente tem, né, já a escolha do curso técnico integrado. No caso, é o técnico em agricultura. Agora, partindo para o outro curso, que é o curso técnico subsequente, que temos as opções, as mesmas opções, agricultura, mineração e segurança do trabalho. As ofertas desse curso técnico subsequente geralmente são ofertadas no turno noturno, tá? Quem escolhe o curso técnico subsequente em agricultura? Levante a mão, mantenha as mãos levantadas. Então, 3 pessoas querem o curso técnico subsequente em agricultura. A outra opção, curso técnico em mineração, curso técnico subsequente em mineração. Quem é que vota? Lembrando que esse aqui é um curso diferente do integrado, então vocês podem votar abertamente novamente nesses cursos aqui, tá? Então, mineração, só 3 pessoas, 4, 5, 6 pessoas votaram no curso subsequente em mineração. E curso técnico subsequente em segurança do trabalho. Agora, meia hora para poder contar, né? Então, nós temos 36 votantes para o curso técnico subsequente em segurança do trabalho. Então já temos um escolhido, né? Curso técnico subsequente com 36 votos, técnico em segurança do trabalho. Agora, para os cursos de graduação, temos essas opções: bacharelado em administração, engenharia agrícola e licenciatura em pedagogia. Para os cursos de graduação, quem escolhe bacharelado em administração? Então, nós temos 25 votantes no curso bacharelado em administração. Só lembrando que curso de graduação vão ser 2 que vão ser selecionados, tá, gente? Agora, partindo aqui para o outro curso, quem escolhe um curso de graduação em engenharia agrícola? Engenharia agrícola, quem é que escolhe uma graduação em engenharia agrícola, pode levantar alta a mão, tá? Então, nós temos 15 votantes para o curso de graduação em engenharia agrícola. E a nossa última opção de cursos de graduação, licenciatura em pedagogia. Quem vota em pedagogia?
Então, nós tivemos 29 votantes no curso de licenciatura em pedagogia. Lembrando que são duas opções de curso. Então, os mais votados foram licenciatura em pedagogia e bacharelado em administração. 29 votos para pedagogia e 25 votos para administração. Isso, agora o Rafael vai perguntar para vocês se vocês aprovam ou não aprovam a oferta desses cursos. Tanto de pós-graduação, especialização e o curso FIC, né? A gente vai ofertar o bloco todo. São 4 cursos FIC e 3 especializações. Vocês aprovam ou não esses cursos que estão aqui expostos para vocês? Quem aprova pode levantar a mão. Lembrando que esses cursos a gente tem a possibilidade de já iniciarmos, tá? Tem alguns cursos que já tem PPC pronto. Isso, uma sugestão aqui do professor Francisco. Quem não aprova esses cursos aqui? Então, esses cursos foram aprovados por unanimidade para compor aí os dados do PDI de 2024 a 2028. Sobre a aprovação dos cursos FIC, essa parte que está à direita de vocês, vocês aprovam esses cursos FIC ou não? Quem não aprova, levanta a mão. Esses cursos FIC aqui que está à direita de vocês, vocês aprovam esses cursos FIC para 2024 a 2028 ou não? Quem não aprova, levanta a mão. Só quem não aprova, que fica mais fácil fazer a contabilidade. Então, esses cursos FIC também foram aprovados por unanimidade para compor o nosso PDI 2024 a 2028. Então é isso, gente. A gente teve esse panorama, né? O cursos técnico integrado, né? No caso, quem ganhou foi técnico em agricultura. Curso técnico subsequente, quem ganhou foi técnico em segurança do trabalho, curso de graduação, administração e pedagogia, e os cursos de especialização e cursos FIC são esses aí, que também vão ter a sua oferta, né, aprovada. Agora, quem mandou as suas perguntas ou, né, fez a sua inscrição para falar, é o momento que a gente vai disponibilizar a fala. Só lembrando que o tempo de fala é 3 minutos, tá? São todas perguntas escritas? Sobre, o Arthur perguntou, sobre a disponibilidade de sala. Construirão novas salas? Aí essa pergunta, quem tem mais propriedade para falar, eu... Só temos 3 perguntas. Se tiver mais alguém que queira falar, a gente pode disponibilizar também, tá? Alô? Olá, pessoal. Sobre a viabilidade de construção de novas salas, nós, infelizmente, ainda não temos orçamento para construir novas salas. Mas ainda temos muitas salas que ainda podem ser usadas, principalmente no turno da noite, para a gente concluir o nosso planejamento do PDI. E quando a gente estiver com todas as salas já preenchidas, nós vamos estudar junto à reitoria a possibilidade de construção de novas salas, né? Mas, por enquanto, é só com as salas que nós temos existentes. Certo. O Adriel perguntou se o curso de bacharelado em administração foi aprovado. E a gente acabou de ter o veredito aqui, foi aprovado. Então, teremos graduação em administração. E a última pergunta aqui das inscritas é do Adeilson. Ele perguntou, seria possível transferir os alunos do polo CAIG para o campus?
Rafael e Ebson podem responder essa pergunta. Assim, existem várias possibilidades desse cenário. Então, o que eu entendi da pergunta é o seguinte: teria como atender o polo CAIP sem estar na CAIP, né? Então, eu entendi a pergunta nesse sentido. Então, assim, assim como o campus FPA Paragominas, ele atende várias outras cidades, os alunos vêm para a cidade. Por exemplo, em Pixuna, tem ônibus que a prefeitura paga para eles virem estudar na cidade. Assim como também outras cidades, os alunos vêm para o campus estudar. Então, assim, a gente poderia pensar, e aí quando eu falo a gente poderia pensar, não sozinho o campus Paragominas, mas de repente, de novo, naquele apoio com a prefeitura. Seria possível a prefeitura apoiar, de repente, esse transporte deles para cá? De repente, numa não possibilidade do FPA estar lá. O que sairia mais barato? E aí a gente precisa ir para a ponta do lápis e fazer as contas. O que é mais viável? É o FPA ir para lá com o apoio da prefeitura ou a prefeitura trazer a CAIP para cá, de repente fazendo esse transporte dos alunos, né? Então aí nesse caso a gente deveria pensar sobre isso, porque assim, os alunos que estão na CAIP, é importante a gente refletir sobre isso, eles são alunos do IFPA. Então vários alunos pedem transferência da CAIP para cá. Da mesma forma, tem alunos que saem daqui para a CAIP. Então, esse movimento já ocorre, de transferência interna. Como se vocês mudassem, como os alunos que tem aqui, se vocês mudassem de manhã para tarde. Então, assim, isso já ocorre. Então, eles já saem de lá para cá e daqui tem alunos que vão para lá. Agora, sim, numa impossibilidade da oferta de turma lá, aí teria que pensar, de repente, em algumas outras estratégias, como eu disse para vocês. Uma é, de repente, quando eu falo nesse sentido da prefeitura, pessoal, é de repente a prefeitura abraçar um pouquinho mais esses custos que a gente está tendo. Então, de a gente um pouco mais ou seja, se conseguisse, junto com essa parceria e o acordo, né, que existe de cooperação, a prefeitura ela conseguisse dar um pouquinho mais de orçamento para isso, então, de repente, seria possível continuar essas ofertas lá. Ou então, na impossibilidade, será que a prefeitura conseguia fazer o transporte desses alunos para cá? Então, assim, são várias possibilidades, eu estou falando duas, mas de repente pode existir outros cenários aí dessa oferta, dessa parceria, ela continuar firme, tá bom? Então, só para a gente deixar claro isso. Essa transferência interna já ocorre, tá? Entre CAIP e sede, como eles chamam, né? Entre polo e sede, mas esse tipo de oferta que eu vejo vocês falando nesse sentido, então a gente precisaria analisar um pouquinho mais. Financeiramente falando, é possível, quais as formas disso continuar ocorrendo, assim como eu disse para vocês, tem alunos de Pixuna, que aqui é a cidade do lado, 60 quilômetros, a prefeitura paga esse transporte para que eles venham para cá, alguns vêm de Julianópolis, Mãe do Rio, então a gente deveria pensar de que forma a gente poderia contemplar mais esses alunos, uma possível não oferta lá, né, da existência de um polo lá, mas de que forma a gente poderia contemplar esses alunos também. São possibilidades, né, e a gente precisa, como já foi colocado pelo Flávio, botar ali, fazer as continhas, né, para verificar realmente o que é possível de fazer, né, Flávio? Certo, acho que a pergunta foi muito bem respondida e a Brena tem uma pergunta. Bruno, tem um professor querendo fazer pergunta, mas também tem um querendo fazer comentário. Pode comentar, fazer alguma reflexão além de pergunta? Sim, dentro dos 3 minutos. 3 minutos. Como eu estava explicando ainda há pouco, meus queridos alunos ali, né? Fui lá falar com eles. Eles perguntaram por que os professores estão votando para a pedagogia, para o curso de pedagogia. Como eu estava falando para eles, se nós olharmos, eu só sei de quem é daqui mesmo é o professor Ebson. A maioria é de outro lugar, é de fora. Nós temos profissionais competentes e existe uma demanda de professores aqui na nossa cidade. Temos profissionais competentes para formar os novos professores de Paragominas. E esses futuros professores estão aqui, entre nós. Precisamos de professores de qualidade, de uma educação de qualidade. E eu acredito sim que o IF pode formar esses professores e serão vocês no futuro. Então essa é a minha fala. Por isso que eu acho que agora vocês já entendem por que nós votamos
quase um peso na questão da pedagogia. Porque se nós formos ver, só tem online, EAD, não que seja ruim. Eu também fiz EAD. Porém, a gente sabe que a formação presencial, em algumas circunstâncias, ela é mais efetiva. E nós sabemos que vamos ser capazes de formar esses professores para poder continuar, né, aqui na cidade, a formação que é necessária. Então, essa é a minha fala, tá? Eu fiquei muito feliz, realmente, pelo curso de pedagogia. Obrigada. E pessoal, só para reforçar aqui o que a Anne comentou, aí eu faço a pergunta para vocês. Qual, na opinião de vocês, é o curso mais concorrido do IFPA, todo o estado do Pará? Não, pedagogia em Belém. É o curso mais concorrido de todo o processo seletivo. Só a nível de formação, né? Para vocês terem uma noção. É isso aí. Muito obrigado pela fala, professora. Muito assertiva. E eu acho que é isso mesmo. A gente precisa ofertar cursos de licenciatura até para uma questão de exigência legal. Então, o campus tem que ter esse tipo de formação e atender também essa demanda local, né? Que é crescente. Boa noite. A minha pergunta também, acho que ela tem um tom mais de provocação, mas para gerar uma reflexão mesmo. Eu queria saber até que ponto o IFPA, enquanto instituição, e não apenas Campus Paragominas, está comprometido com a educação do campo, com os arranjos produtivos ofertados na zona rural, para além dos arranjos produtivos que se centralizam na zona urbana. Porque, por exemplo, lá no campo tem a agricultura familiar desenvolvida pelo pequeno e médio produtor. Então, até que ponto a gente consegue ir além desses desafios que são imensos do ponto de vista financeiro, né? E uma vez que a gente fecha essa possibilidade, a gente aumenta, digamos assim, a estatística de mais uma escola que fechou no campo. E o Pará, infelizmente, tem historicamente um quadro de redução. Então fica para a gente pensar um pouco. Certo. Obrigado, professor. Professor Davi, eu acho muito pertinente sua fala, eu acho importante. E eu acho que a educação do campo ela é fundamental, principalmente para que nós podemos fazer com que as pessoas do campo não emigrem para a cidade. E é muito importante que tenha uma educação voltada para as pessoas daquela área, daquela região. Porque se não for dessa forma, pode acontecer o inverso, que as pessoas imigrem para a zona urbana. E nas condições atuais, eu falo assim, eu falo de forma pragmática, de forma com que a nossa realidade financeira ela permite. E na situação de que hoje o IFPA ele conta com uma parceria muito boa da prefeitura, que nos ajuda a estar lá. Só que, assim, é uma opinião pessoal, aqui é uma audiência pública e eu acho muito importante que todos deem a sua contribuição e que a gente possa construir junto esse planejamento para o futuro. E a minha opinião pessoal é que nós não temos condições de estar lá com qualidade que aquela comunidade necessita. Porque aquela comunidade ela não tem as mesmas estruturas que aqui o campus tem. Não tem os mesmos laboratórios, não tem a mesma biblioteca. E isso faz com que nós pudéssemos eles têm uma necessidade muito maior de ter uma educação melhor do que a gente pode proporcionar a eles. Então, nesse caso, surge a pergunta: nós devemos continuar na CAIP
fornecendo essa educação que não é a necessária para eles, que muitas vezes fazem eles imigrarem para a cidade, ou nós podemos ver outras alternativas de estar lá sem estar fisicamente como campus, mas como um curso FIC, e que podemos ajudar a comunidade nesse sentido. Mas como campus para um curso médio integrado, eu vejo particularmente, eu como cidadão, eu não estou falando aqui como diretor, como cidadão, como votante também da audiência pública, porque a gente vai votar tudo em conjunto, eu vejo que nós não temos capacidade de estar lá e fornecer um curso de qualidade para eles, como eles merecem. E é isso, minha opinião pessoal, mas... Eu só queria complementar aqui o que o Davi colocou ali, porque assim, a gente sabe o quanto que é importante nessa questão da educação no campo, como o Davi colocou. Eu acho que é uma missão do campus e FPA é desenvolver essas ações. E quando eu penso no campus, na educação do campo, eu penso também muito além também da própria cidade de Paragominas, da nossa área de abrangência. Então a gente precisa crescer muito. Eu acho que isso também está muito relacionado ao tempo do campus. Eu acho que o nosso campus ainda está crescendo no sentido de ampliar suas ações. Então a gente tem aqui várias cidades, Ulianópolis, Dom Liseu, Ipixuna, que tem suas áreas do campo também, e onde a gente também precisa, não agora eu acho, mas em algum momento a gente precisa começar a atuar dentro dessas áreas de abrangência. Então, quando a gente fala educação do campo, né, acho que é muito mais amplo do que apenas Paragominas, né, mas a gente precisa avançar nesse assunto. E aí, quando o Flávio coloca a questão orçamentária, eu acho que a gente tem que pensar também nesse ponto, e também pensar o seguinte, que existem alguns projetos, né, algumas ações do próprio governo federal, que ele estimula isso. Ele traz um financiamento dessa educação no campo. Então, eu acho que a partir do momento que o orçamento, né, o financeiro, for um problema ainda para a gente, eu acho que a gente, enquanto instituição, precisa começar a enxergar esses editais de formação, onde existe esse financiamento, onde a gente consegue ir para o campo, onde a gente consegue pagar as diárias do professor, onde a gente consegue pagar outros custos do curso. Então, eu acho que é muito nesse sentido. Então, nesse primeiro momento, onde o orçamento está mais apertado, eu acho que a gente precisa começar a olhar para essas outras formas de financiamento do curso. Então, a educação no campo ela é muito importante. Eu acho que a gente precisa ir também e levar também essa qualidade para a educação no campo. Mas, como o Flávio já comentou, assim, se existe esse problema orçamentário, então a gente precisa encontrar outros caminhos de financiar isso. E eu vejo esses editais do governo federal que sempre abrem, como uma forma da gente ir para o campo, levar esse professor para o campo, com uma qualidade ali, quando eu falo financeira também, o professor ir para o campo, né, ter suas diárias, ter material, ter um espaço legal para eles estudarem. Então, assim, eu vejo nesse momento esse financiamento federal, através desses editais, desses projetos que eles abrem, uma forma da gente chegar no campo por enquanto. Né? Então, é mais nesse sentido de pedir essa força mesmo do governo federal e do campus começar. A professora Kátia um dia chegou, olha, tem um edital aqui para educação no campo. Então, assim, são essas ideias que vão surgindo que a gente precisa estruturar essa nossa ida até lá, para que a gente possa também oferecer qualidade tanto para o aluno que está lá, como também para o professor que vai ministrar essas aulas, também na educação no campo. Então, só para a gente pensar numa alternativa ao problema financeiro, seria a gente aderir a esses programas do governo federal. Tá? Uma possibilidade. Professor João Batista. Boa noite a todos e a todas. Eu queria só enfatizar, né, aqui a fala do Davi e pegar a tua fala, Flávio, porque embora a educação do campo seja um desafio para nós, embora nós estejamos ofertando a educação lá na CAIP que eles merecem, mas eu penso que retirar a que nós estamos ofertando seria muito pior, tá? Então eu acredito que nós temos sim condições, como dizia o Everson, de encontrar alternativas. Retirar o curso, eu acho que seria a pior coisa que nós poderíamos fazer à comunidade. Eu acho que já foi uma luta eles conseguirem o curso do IFPA na CAIP, e acho que a nossa missão agora é trabalhar para que nós consigamos oferecer com qualidade
e permanecer este curso lá com uma maior infraestrutura, né? Que é possível. Tá aí os projetos. Quem sabe se o governo consegue agora, além da ampliação dos campos, também investir na infraestrutura dos que já existem, né? Então, eu acho que esse é o caminho, tá bom? Obrigado. Para ficar de olho nos editais aí, galera. Mais alguém quer perguntar? Só um pequeno comentário sobre a CAIP. É que eu vejo que hoje o IFPA, se não tivesse o apoio da prefeitura, ele não teria nenhuma condição de estar na CAIP ofertando o ensino médio. Só que assim, eu vejo que no futuro o IFPA pode sim estar na CAIP de outros meios. Eu vejo que a oferta de FICs, a oferta de uma especialização semipresencial, ou de algum modo a gente pode fazer com que estejamos na CAIP de um modo diferente. Eu acredito que, como eu disse antes, nossas necessidades são as necessidades da sociedade naquele momento são gigantes. Eu digo tanto no ensino médio, ensino superior, especialização e etc. Mas os nossos recursos não permitem que nós tenhamos um ensino médio lá integrado com a qualidade que a comunidade necessita. E é importante a gente verificar também cursos para a área da CAIP. Por exemplo, cursos na área rural, na área agrícola, seriam importantes para eles. Alguém tem mais perguntas? Alguém quer falar mais alguma coisa? Não? Então, gostaria de agradecer a presença de todos, agradecer a equipe da comissão do PDI, e eu gostaria de dar por encerrado, né, a audiência pública, e obrigado e boa noite a todos. Pessoal, só bora se organizar aqui na frente, a gente fazer o registro dessa audiência, tudo bem? Aí eu peço pro pessoal que está lá atrás, que venha aqui para frente, para a gente poder fazer o registro, tá? Muito obrigado.